crianças. Hoje é segunda, temos aula de língua portuguesa, então, né? Tá todo mundo bem aí na casa de vocês? Eu espero que todos tenham conseguido colocar as atividades em dia e que daqui para frente tentem se organizar para todos os dias irem fazendo as atividades, para não deixar acumular, para ficar mais tranquilo para vocês, tá? Pro continua fazendo as videoaulas para vocês, explicando como a Pro consegue fazer daqui, né? Vocês sabem que a Pro tá no WhatsApp, caso vocês precisem tirar dúvida. Nem sempre a Pro consegue responder na mesma hora, mas sempre que a Pro vê a mensagem, a Pro tenta ajudar vocês, ok? Hoje, então, a gente vai estudar um pouquinho sobre os sinais de pontuação, tá? Lembram dos sinais de pontuação? São aqueles sinais gráficos que a gente usa nos finais das frases, para dar um sentido para a frase, né? Para a gente poder identificar que sentido ela tem, que conotação ela tem. Os sinais de pontuação, eles são característicos da linguagem escrita, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente não usa sinais de pontuação. Na oralidade, a gente só usa a entonação de voz. E aí, a pessoa sabe que tipo de frase a gente está falando. Quando é escrito, aí não dá para fazer a entonação, né? A pessoa não vai ouvir a gente falando. Por isso, a gente precisa dos sinais de pontuação, certo? Os sinais de pontuação, eles têm um objetivo para estar ali, né? Além da entonação, ele serve para fazer pausas nas frases, nos textos, para a gente não ler o texto todo corrido. Lembra quando a Pro lia para vocês um texto como se ele não tivesse ponto? A gente vai emendando uma palavra na outra, vai lendo frase após frase, um parágrafo grudado no outro, e a gente não consegue entender a mensagem que o texto quer passar. Por isso, os sinais de pontuação, eles são tão importantes. Hoje, a gente vai ver os 6 principais sinais de pontuação. Aqueles que a gente mais usa e que a gente precisa saber como que a gente usa, para quando a gente escrever um texto, quando a gente produzir alguma coisa escrita, a gente saber quais sinais de pontuação a gente vai usar. Esses sinais gráficos, esses sinais de pontuação, eles têm 3 finalidades. A primeira finalidade, então, que a Pro já falou antes, né, é assinalar uma pausa ou uma entonação na hora da leitura. Dependendo do sinal de pontuação que eu uso, eu sei que eu tenho que dar uma paradinha, ou uma paradinha um pouquinho maior, ou uma parada um pouco maior. Ou então, ler a frase de uma maneira diferente. Se eu estiver usando, por exemplo, o ponto de interrogação ou de exclamação. Ele serve também para separar palavras, expressões, termos ou orações, como é o caso do ponto final, né? Quando a gente usa o ponto final, a gente separa uma frase da outra, uma oração da outra. E ele serve também para esclarecer o sentido da frase. Às vezes, através da pontuação, a frase tem um sentido, ou dependendo do ponto que eu uso, ela pode ter outro sentido, certo? Mas hoje, quando a Pro vai explicar esses 6 principais pontos aqui, a gente vai trabalhar com essa primeira função, então, da pontuação, que é as pausas e as entonações que elas causam no texto, tá bom? A gente vai começar primeiro pela vírgula, ó. Esse sinal de pontuação aqui é a vírgula,
que a gente tanto conhece, que a gente tanto usa, né? A vírgula, ela indica uma pequena pausa na voz, quando a gente estiver lendo alguma coisa, né? Principalmente para enumerar seres de uma frase. Por exemplo, se eu digo assim: fui no mercado, comprei arroz, feijão, batata e macarrão. Eu tenho aqui 4 ingredientes que eu comprei lá no mercado. E aí, entre eles, eu uso vírgula. Então, fui no mercado, comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, batata e macarrão. Quando tá no finalzinho, que só tem mais um, eu vou usar a conjunção e daí eu não uso a vírgula. Mas entre as palavrinhas que são parecidas, que são semelhantes, quando tiver uma série delas, né, vou sempre usar a vírgula. Se eu digo assim, fui na feira e comprei laranja, maçã, goiaba, abacate e limão. Então, fui na feira e comprei laranja, vírgula, abacate, vírgula, morango, vírgula, e limão. Quando uso e, não uso mais a vírgula, certo? Isso aqui é a vírgula, então. Sempre que ela aparecer no texto, a gente vai dar uma paradinha. A gente diz que é uma paradinha porque é uma paradinha pequena. Por exemplo, 2 segundos. Então, fui na feira e comprei maçã. 1, 2. Laranja. 1, 2. Maçã. 1, 2. A gente dá uma paradinha pequenininha, tá? Depois da vírgula, a gente vai conhecer esse aqui, o ponto e a vírgula. O ponto e vírgula também, como ele é parecido com a vírgula, né? Ele tá no meio da vírgula e do ponto. A vírgula, eu disse para vocês que a gente tem que dar uma paradinha pequena. O ponto e vírgula também, ele tem essa função para a gente dar uma paradinha no texto, só porque nesse caso, a paradinha vai ser um pouquinho maior que a da vírgula. É como se a gente contasse, se na vírgula eu faço a paradinha de 1 segundo, aqui no ponto e vírgula eu vou parar 2 segundos. É um tempinho maior do que eu parei na vírgula, tá? Sempre um pouquinho maior. Quando a melodia da voz, o ponto e vírgula indica que a gente tem que baixar um pouquinho o tom da voz, para a gente poder dizer o que vem depois, porque sempre depois de um ponto e vírgula vai vir alguma coisa. Por exemplo, se a Pro diz assim, laranja, maçã e banana, ponto e vírgula. Não, isso é para usar um outro exemplo, mais fácil para vocês entenderem. Laranja, maçã e banana são muito bons para a saúde, ponto e vírgula. Eles também auxiliam na nossa digestão. Quer dizer, a Pro falou uma coisa sobre as frutas, era como se a frase tivesse terminado, mas a Pro tinha mais uma coisinha para dizer, para não ficar muito grande, né? De ficar usando vírgula, 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 a Pro usa o ponto e vírgula, tá? Então, sempre que aparecer o ponto e vírgula, tem que dar uma paradinha maior do que a vírgula, certo? Depois do ponto e vírgula, a gente vai ver um sinal de pontuação que é o mais conhecido, aquele que a gente mais usa, que é o ponto, tá? O ponto final. Esse sinal de pontuação aqui, ele também indica uma pausa, só porque é uma pausa um pouco maior que o ponto e vírgula. E quando a gente tá lendo a frase que tem um ponto final, a gente tem que saber que ali a frase terminou, é o ponto final, acabou. Então, quando a gente vai ler, a gente tem que mostrar, através da entonação da voz da gente,
que aquela frase acabou. Por exemplo, fui na feira e comprei 2 quilos de batata. Ponto. Parou. Eu não posso dizer assim, fui na feira e comprei 2 quilos de batata. Parece que vai vir alguma coisa depois, então eu tenho que sinalizar. Se tem o ponto final, eu tenho que terminar a minha leitura com convicção. Fui na feira e comprei 2 sacos de batata. Ponto. Sempre que tiver ponto final, então, se a gente fosse sinalizar com contagem, né? Que, ó, na vírgula eu pararia 1 segundo, né? No ponto e vírgula eu pararia 2 e no ponto final eu pararia 3. Uma pausa um pouquinho maior do que as outras duas, então, ok? O ponto final, por que ele é o ponto que a gente mais usa? Porque ele serve para todas as frases afirmativas e negativas também, mas a maioria das frases que a gente escreve são frases afirmativas, né? Tem as interrogativas e as exclamativas, mas que elas têm o ponto dela específico. Então, a maioria das nossas escritas, dos nossos textos escritos, são com ponto final, ok? Lembrando que parou, colocou o ponto, sempre depois do ponto final, a gente usa letra maiúscula, diferente desse que a gente viu antes. Quando a gente usa vírgula, não precisa usar letra, não tem que usar a letra maiúscula depois dela. A mesma coisa ponto e vírgula, porque como a Pro disse, se depois do ponto e vírgula vai ter uma ideia completando a ideia inicial, não pode ser letra maiúscula, né? A mesma coisa vírgula, se são seres da mesma ideia, né? Não vai ter ponto final então, tá bom? A gente vai ver agora o irmão do ponto final, os 2 pontos. Esses 2 pontos aqui, ele também indica uma pausa, mas é uma pausa pequena, só porque depois dele, quando chega nele, né, a gente tem que dar uma seguradinha. A gente suspende a voz, como se fosse um pontinho final, só porque não é, vai vir alguma coisa depois, tá? Por exemplo, se a Pro diz assim, ontem eu fui ao mercado e comprei 2 coisas, 2 pontos, laranja e banana. Se a Pro dissesse só, fui ao mercado e comprei 2 coisas, vocês iam querer saber o que a Pro comprou, então nesse caso eu uso 2 pontos. Ou a minha mãe pediu para mim ir na padaria e comprar 3 coisas, 2 pontos, pão, manteiga e leite. Certo? Então, sempre depois de 2 pontos, faz a pausa, dá uma seguradinha, depois lê o resto, tá? Mas faz aquela pausinha ali, não pode ser. Ontem eu fui na padaria e comprei 2 coisas, mamão, laranja e banana. Tem que dar a paradinha para a pessoa saber, para chamar atenção para o que é essencial da frase, que vai vir depois de 2 pontos. E depois de 2 pontos também não precisa usar a letra maiúscula, porque o que vem depois vai estar completando a ideia inicial, né? Então, ele também não precisa de letra maiúscula depois dele, certo? Agora, a gente vai usar os outros 2 pontos que a Pro falou. Esse aqui, o ponto de interrogação, ponto de pergunta, como a gente é acostumado a chamar, né? Porque sempre que eu for fazer uma frase interrogativa, quando eu estiver perguntando alguma coisa, eu vou usar o ponto de interrogação. Então, nesse caso, o ponto de interrogação, ele vai implicar mais na entonação da voz. Eu tenho que ser esperto quando eu estiver lendo um texto, quando eu comecei a frase. Se eu vejo que tem um pontinho de interrogação lá no final, eu já tenho que fazer a entonação, porque uma frase interrogativa é uma pergunta, então eu tenho que fazer a entonação correta. Por exemplo, quantos anos você tem? É uma pergunta, com pontinho de interrogação, mas eu não posso ler assim.
Quantos anos você tem? E botar a entonação só no tem. Tem que ler a frase inteira com a entonação. Quantos anos você tem? Geralmente quando começa com quantos, onde, quem, sempre vai ser frase interrogativa, né? Onde você mora? Quantos brinquedos você trouxe? Onde é a sua casa? Quem está aí com você? Quantos anos você tem? Tudo interrogações, tudo pergunta. E aí a gente vai usar esse pontinho aqui, pontinho de interrogação. Depois do ponto de interrogação, ele funciona como ponto final. Tem que fazer letra maiúscula. Provavelmente, se a gente fez uma frase interrogativa, está fazendo uma pergunta, vai ter a resposta. Então, a resposta vai começar com letra maiúscula, tá bom? E para finalizar, então, o ponto de exclamação. A Pro adora esse ponto aqui. A Pro acha que o ponto de exclamação tem a ver com alegria, com emoção. Tem a ver com coisa ruim também, mas a Pro sempre liga ele com coisa boa. Por quê? O ponto de exclamação, ele vai indicar emoção, ordem, frases imperativas, exclamativas também, por isso o nome ponto de exclamação. Né? E a gente também tem que fazer aquela entonação quando a gente vê que tem um pontinho de exclamação lá no final da frase. A gente tem que, se a frase é de surpresa, tem que entonar surpresa. Se é de susto, se é de medo, se é de indignação, tem que parecer. Por isso que vai ter o pontinho lá no final. Por exemplo, se a Pro diz, que dia lindo, é de admiração, né? Como você está bonita hoje, pontinho de exclamação. Ai, que medo, pontinho de exclamação. Puxa, ele nem me deu bola, pontinho de exclamação, ok? Então, esses 6 pontos que a gente trabalhou hoje, ó, vai mostrar aqui de novo para vocês. Vamos ver aqui. Pontinho final, usado nos finais das frases, uma pausa grandinha, né? Ponto de interrogação, usado nas perguntas, depois dele letra maiúscula. 2 pontos, também indica uma pausa e que vai vir alguma coisa depois, tem que dar uma parada também, né? Dar uma silenciada, uma baixadinha na voz para começar a outra frase que vem depois. O ponto e a vírgula é uma pausa um pouquinho maior do que a vírgula, né? Seria uma frase extra para aquelas frases que a gente já colocou antes. Ela vem para completar, para concluir uma ideia. A vírgula, que é uma pausa pequenininha, que a gente usa entre palavras parecidas, assim, da mesma espécie, né? Por exemplo, os meses do ano são, 2 pontos, janeiro, vírgula, fevereiro, vírgula, março, vírgula, e vou colocando sempre vírgula para separar as palavrinhas até terminar os 12 meses do ano. E o ponto de exclamação que a gente usa, então, nas frases exclamativas, para indicar espanto, susto, medo, admiração, ok? Esses pontos de exclamação, na verdade, vocês já viram, né? A gente está revendo para lembrar. Vai mandar depois um exercíciozinho para vocês fazerem no caderno, para a gente dar uma lembradinha, uma treinada neles na frase, né? E o legal, é claro que a gente vai mandar atividade para reforçar um pouquinho, mas os sinais de pontuação, como a Pro falou no começo, eles servem para a gente usar nos textos escritos. Por isso que é legal eu ter bem claro na minha cabeça quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Para quando eu for fazer uma produção textual, eu pontuar direitinho. Eu colocar vírgula, eu usar ponto e vírgula, eu aproveitar dos 2 pontos. Se tiver pergunta, se tiver exclamação, eu usar os pontos corretos, tá? Para engrandecer, para deixar o meu texto bem escrito.